Então, galera, hoje eu tô aqui com Fábrica de Noobs, Nathanael, um cara que fez o que ninguém fez aí na internet, explicando a teoria da Terra plana. No caso, ele deu uma aula sobre, explicou ponderadamente todos os pontos assim que a, a pessoa tem dúvida sobre a Terra plana. E também ele deixou claro que se você pesquisar a fundo a ciência, entender sem fazer pressupostos sobre achismo, só de observação, sem nenhum aparelho técnico e matemática, que a Terra não é plana. Ele deixou muito claro. Fala aí, Nathanael, sobre você, sobre seu Fala, canal. galera. Sejam todos bem-vindos que está assistindo a esse vídeo. Para você que é inscrito aí do canal Red Pill, muito bem-vindo também. Se você quiser dar uma olhadinha no meu canal, seja bem-vindo. E também, claro, para a galera que já me conhece lá do canal e está vindo aqui pelo Twitter, dê uma olhada também no canal do Red Pill. Ele é muito legal. Como ele disse aí, eu sou o Nathanael, tenho um canal chamado Fábrica de Noobs, no qual a gente procura apresentar tudo o que a gente faz através do método científico. Nosso canal é dividido em várias frentes. A primeira delas, que é a frente de computação, a gente pega temas, por exemplo, criptografia, computação forense, deep web, e apresenta tutoriais, ensina um pouco o pessoal a fazer coisas mesmo que nem sempre as pessoas sabem, ou que às vezes até são legais ou podem ser úteis dependendo da situação. Por exemplo, criptografia e esteganografia. E claro, também nós temos a outra frente, que é essa que ele mencionou Deep Web não, perdão, da Terra plana, que a gente pega temas que são, digamos assim, mistificados, que as pessoas ainda têm um pouco de dúvida a respeito deles, ou que tem toda aquela aura misteriosa, digamos assim, por Sim, trás, seja conspirações, seja uma historinha de terror, seja uma notícia falsa, alguma coisa do gênero, e a gente literalmente disseca esse tipo de informação para tentar chegar no cerne dela e descobrir se aquilo é verdadeiro ou falso. É o que a gente sempre faz, tanto, por exemplo, com o vídeo da Terra plana que ele mencionou, no qual a gente pegou e fez conta mesmo, foi lá no cerne da questão e verificou se aquilo era real ou não, por várias técnicas, que daqui um pouco, mais adiante na entrevista eu explico, e também em outras situações, por exemplo, jogos sim. supostamente amaldiçoados, a gente faz engenharia reversa neles, Uhum. tenta descobrir quem fez aquilo, quando fez, usando as técnicas que nós sempre ensinamos no canal. O método científico é o que basicamente norteia todo tipo de trabalho que a gente faz aqui, seja em qual frente ele estiver. Sim. Então, galera, quem quiser ver essas coisas, é só entrar no canal dele, que é muito bom, recomendo, acompanho ele sempre. E eu queria comentar sobre, já de cara assim, falar sobre o método científico. Porque a ciência, no caso, ela trabalha no limite da ignorância, né? E do conhecimento. Ou seja, para mim, a ciência é o máximo da dúvida que uma pessoa pode ter. A ciência não é uma. Ele fala, é tudo teoria. Só que uma teoria são todas as pesquisas que uma pessoa faz por causa da dúvida. Ou seja, eles pesquisam e conhecem e sabem. Mas também, se algo estiver errado, vai usar o método científico e vai provar que está errado. Ou seja, não há jeito mais. O melhor jeito de duvidar de alguma coisa é pela ciência. Ou seja, tá certo? Vamos fazer o teste. Beleza, deu sim. Tá errado? Vamos pesquisar para ver se refuta, né? Se é errado. Ou seja, se o teste científico der certo e todas as suas, digamos, todas as suas, todos os jeitos, né? Que para fazer o teste científico der errado ou certo, ele prova que ele está certo ou não. Não tem outra Sim, prova maior do que a ciência para tentar entender as coisas. Então eu queria que você comentasse sobre isso. exatamente. Por que as pessoas não conhecem o método científico e não usam ele para explicar as coisas? Beleza. É nesse quesito que você falou, o método científico realmente é a chave para você compreender a realidade, para você formular conclusões corretas sobre ela. É aquela coisa, você observa um determinado fenômeno, levanta uma questão, por que aquilo acontece, como aquilo acontece, ou então talvez como evitar que aquilo aconteça, dependendo do que você observar. Então você levanta o máximo de dados possível a respeito disso, formula suas teorias e aí você testa elas e depois publica uma conclusão. E o mais bonito de todo esse rolê é que caso você publique uma conclusão, essa conclusão esteja errada, outras pessoas podem perfeitamente analisar a sua conclusão, refazer suas experiências e chegar em conclusões Sim. iguais ou diferentes. Se chegarem em conclusões diferentes, elas também publicam as suas conclusões e a comunidade científica analisa tudo e vai decidir qual está certo, qual está errado, ou talvez nenhum dos dois esteja certo, e com isso
a ciência acaba progredindo, é assim que a coisa funciona, Sim. e é assim que foi com praticamente qualquer área do conhecimento que você queira imaginar, desde a descoberta dos modelos atômicos, a questão da biogênese, biogênese, todas as áreas da ciência sempre você passa por um processo para chegar ao que a gente tem conhecimento hoje. O problema, claro, é que a gente percebe que esse método científico não é uma coisa tão utilizada pelas pessoas, como você mesmo disse. Por alguma razão, parece que as pessoas têm uma certa aversão a trabalhar dessa forma. Eu acho que o cerne dessa questão, a razão pela qual as pessoas têm uma certa aversão ao método científico, está na questão da educação mesmo. Tem um cara, um filósofo chamado Sim. Bertrand Russell, ele defende que o método científico tem que estar presente desde as fases mais iniciais do desenvolvimento do jovem, da criança, lá na escola mesmo. E não é uma coisa que a gente Não costuma é observar. Então incentivado, eu né? acho que por essa razão. Opa, Não é incentivado. eu acho que teve um. Sim, exatamente, não é incentivado. Desde o começo, você já é apresentado os fatos e você tem que, de alguma forma, você acaba aceitando aqueles fatos, não porque você concorda com eles, mas porque aquilo foi te apresentado e você acredita que seja verdade. Você meio que acredita por fé naquilo. Por Uhum. mais que isso acaba, de certa forma, funcionando, tanto é que o mundo está rodando até hoje, eu não acho que isso seja a forma mais adequada de você apresentar coisas para uma criança, de você introduzir o pensamento, introduzir o conhecimento para uma criança. O correto mesmo seria você permitir que ela faça experimentos, permitir que ela chegue em conclusões, e isso vai despertar nela o próprio método científico, aquele espírito de não, eu vou Sim. investigar, vou fazer experiências, vou chegar em conclusões, isso vai permitir que eu adquira mais conhecimento de mundo. É o que eu acho. E por essa razão, como esse tipo de. Essa sequência de procedimentos não é uma coisa muito abordada, as pessoas, quando chegam na vida adulta, não têm, digamos assim, experiência, não têm background suficiente para poder aplicar esse método científico nas questões da vida mesmo e nas decisões que ela vai tomar em relação a Uhum. crenças, em relação a qualquer outra coisa. Exemplo Exatamente. disso, a gente tem, por exemplo, os caras que acreditam na Terra plana. É o tipo de pessoa que não usa o método científico para chegar nas suas conclusões do mundo. Sim, exatamente. Eu vi uma live que você fez que você também deixou bem Uhum. claro sobre a questão da fé e sobre a crença do método científico. No caso, a fé é você acreditar em algo que você não sabe. Ou seja, a fé é o oposto do saber. O método científico, ele é a priori, ele é para você querer saber. E é Uhum. óbvio também, é implícito isso, não sei se precisa falar isso, que é óbvio que a gente não sabe todas as respostas do universo. Mas o método científico é feito e a ciência para você entender isso e saber até onde você ponderou, julgou ou entendeu com a sua matemática para entender de forma humana o universo. Uhum. Ou seja, você fica no limite Corretamente. lá, você fica no limite para entender como é o universo. Quando você não entende alguma coisa, é óbvio que você vai ter que ter fé. Que nego fala, são só Uhum. crenças, não é ciência. Então, a ciência também usa a fé para tentar entender as coisas pelo método científico. Por exemplo, eu tenho fé que a Terra é redonda. Ou sei lá, eu tenho fé que a Terra é plana. A gente não sabe, Uhum. que é o oposto do conhecimento, né? Então você vai usar a ciência, o método científico para saber. No caso, quando você sabe, acabou a fé. Você é igual o Jung fala, um cara que eu curto muito de psicologia. Ele, quando Uhum. perguntaram pra ele uma coisa bem assim, é pessoal, né? Mas ele, você acredita em Deus? Aí o Jung falou, eu não acredito, eu sei. Entendeu? Porque ele estudou tanto a psicologia do homem, tudo que rege o inconsciente, tudo que ele viu que tinha um fator primordial no fundo que regia as coisas. Seja ele infinito ou de uma forma, ou seja, ele teve a plena convicção. Se você ler o livro dele, você vai ver como é que ele aborda as coisas muito cientificamente. Ele até fala que, por exemplo, não há mérito nenhum em afirmar coisas que a gente não conhece, não sabemos. Por isso que no livro dele ele não fala nenhum achismo, ele não dá nenhum achismo, ele mostra métodos empíricos do que ele chegou. Por isso que ele fala, não há mérito nenhum em Uhum. afirmar coisas que não sabemos. Por exemplo, você chega aqui, bem, eu não sei se a Terra é plana ou esférica. Qual é o mérito disso? Entendeu? Então a ciência trabalha com Sim, é esse uma boa mérito de questão. você conhecer. Uhum. E A também. respeito de fé também, não pode falar, Pode, desculpa. não, pode falar, pode falar. A respeito de fé também, eu considero a fé como uma espécie de aposta. Por exemplo, eu tenho fé que o Palmeiras vai fazer 3 no Atlético Mineiro amanhã. Eu acho que vai, eu acredito que vai, mas é simplesmente uma aposta. Eu estou apostando que isso vai acontecer. O mesmo vale também para outras questões, por exemplo, vida após a morte, existência de Deus, Sim. ou mesmo para um terraplanista, por exemplo, em formato da Terra. A questão é, tem um limite de até onde você deixa as suas ações serem influenciadas por essa aposta. Eu tenho fé que o Palmeiras vai fazer 3 no Atlético amanhã.
Mas ele realmente vai fazer 3? Não sabemos. Agora, eu devo, por exemplo, apostar toda a minha grana que o Palmeiras vai fazer 3-0? Depende, a grana é minha. Mas a coisa fica um pouquinho pior quando as pessoas acabam pegando essa coisa de deixar suas ações serem norteadas por uma fé, por uma questão de aposta, e influenciar outras pessoas. Por exemplo, os caras dos canais terraplanistas. Eles tomam aquilo que eles apostaram, que a Terra é plana, fazem experiências entre aspas, porque nem sempre os resultados são condizentes, acabam ou manipulando informações ou cometendo falácias e divulgam isso como sendo a verdade. Que aí a gente cai lá no que o Yang falou, que você acabou de dizer. Você não deve afirmar uma coisa se você não tem certeza dela. E é o que os caras fazem. Por mais que todo método mostre que não, a Terra não é plana, aquilo não faz sentido, Uhum. os caras continuam afirmando. É o que a gente observa, por exemplo, nos comentários de pessoas que acreditam na Terra plana, lá no meu vídeo que eu postei sobre a Terra plana. Sim. Também tive que lidar com esses comentários que eu fiz um vídeo sobre a Terra plana. Uhum. E eles falaram que, ah, então você não viu todos os vídeos da Terra plana. Não. Pelo contrário, eu vi muitos. E quando eu fiz o meu vídeo, foi um vídeo mal rápido, foi até mal editado, assim. Só que eu dei argumentos que ninguém deu, que eu nunca vi ninguém dando. Que eu falei sobre as ondas, o movimento, o spin das ondas, porque tudo são frequências, né, no universo. Desde os átomos até tudo, Uhum. são diferentes tipos de escala, de densidades de onda. Aí eu expliquei que a onda é o quê? É um movimento circular, esférico, mais isotrópico. Então, Uhum. a geometria é igual o Galileu Galilei fala. Se você quiser conhecer o universo, você tem que entender qual é a linguagem que ele é escrita. E a linguagem que ele é escrita é em triângulos, círculos e figuras geométricas. Por isso que eu dei o exemplo das ondas, que a figura geométrica mais harmônica, mais isotrópica é o círculo. E o círculo, girando em todas as partes, em 3 dimensões, ela forma uma esfera. Sim. Por Sim, isso uma você esfera. vê diversos tipos de esferas organizadas no universo. E tudo que você vê na Uhum. natureza são círculos. Pode ver, não tem nada na natureza que não seja esférico, ó. Desde um tronco de uma árvore até o Sol, né? Os planetas. Sim. Por exemplo, cilindricamente falando, por exemplo, o tronco é um cilindro, né? Mas ele é esférico. Você pode ver que ele nasce, as plantas nascem girando, enfim. Eu dei esse Uhum. argumento, entendeu? A galera não entendeu. Sim, compreendi. Não entendeu. Não sei É, se normalmente, você o entendeu mais pessoal, ou menos quando essa você aborda abstração? uma coisa. Como? Você entendeu essa abstração que eu falei? Sim, entendi a ideia. Normalmente o pessoal, quando você aponta um conceito mais filosófico, os caras acabam tomando uma certa aversão. Ou porque não tem capacidade cognitiva suficiente para entender, ou mesmo porque acham que esse tipo de conceito filosófico é afastado, digamos assim, do conhecimento empírico. Sim. Talvez até seja, mas o que eles fazem também está muito mais afastado do conhecimento empírico que qualquer outra coisa. O Uhum. fato dessa questão do círculo ser uma forma comum não prova, mas é uma evidência que provavelmente sim, a Terra Sim, seja mesmo esférica e não plana. é porque É muito eu quis mais. usar um conceito filosófico Aham. que prova o método científico. Porque Sim, perfeitamente. Se você observar a forma. é uma coisa ligada à outra, entendeu? Aham. Porque a nossa. Sim, É se igual você Jung. observar a forma como. Perdão, a forma como o campo gravitacional, por exemplo, se propaga no espaço, você tem um campo. Perdão, você tem vou considerar campo elétrico, mas dá para compreender. Você tem uma carga carregada e essa Aham. carga ali fornece um campo que é inversamente proporcional ao quadrado da distância que você tem. Esse Sim. campo vai se dar na forma de uma esfera. Você tem uma região esférica ao redor dessa carga, no qual ao redor dela o campo elétrico tem o mesmo valor. E conforme você se afasta, o valor do campo elétrico vai reduzindo, e isso ocorre na forma de uma esfera, não um quadrado, você tem um vértice do campo elétrico. Não, É, isso não existe. O exatamente. mesmo É um vale. torus, né? É um. Que é até Uh, o toroide, que é a geometria lá do cinturão de Van Halen, que é o campo eletromagnético da Terra. Que até porque no meu canal também explico que a torus é a geometria que está praticamente em tudo. E ela, além dela ela ser polar, né? Os polos assim, de cima para baixo, norte-sul. Ela também em 3 dimensões, ela é, como é que fala? Caraca, eu perdi o fio da meada aqui. Ela é dupla, é uma torus dupla, porque ela meio que entra em sim. colapso, entrando na singularidade. Enfim, um monte de coisa. Uhum. E o que eu queria falar também é que a galera, por exemplo, a galera usa um celular. Ela não Uhum. sabe como funciona isso aqui, ó. Sei lá, que o celular, beleza, beleza, liguei. Só que ela não sabe que as pessoas que criaram o celular usaram todos os métodos científicos atuais, vigentes,
para construir ele. Inclusive a matemática que rege o celular, enfim, as coisas eletrônicas, né, no caso. Aí elas Sim. vão e falam que a Terra é plana, contradizendo toda a ciência que elas mesmas usam. Então, eu estou usando o computador lá, com os cálculos certos, está funcionando o computador lá, e aí falam que a Terra é plana, que não existe esse movimento, mas os cálculos que os caras Uhum. usaram desde a ciência do comecinho foram se fractalizando até chegar na tecnologia atual. Ou seja, toda a tecnologia que a gente usa hoje é baseada também nos cálculos humanos sobre a ciência. Então, se você quiser acreditar que a Terra é plana, você vai ter que deixar de usar toda a tecnologia atual e criar uma nova tecnologia sua baseada nos seus cálculos. Entendeu? Não sei se Sim, você entendeu. você. Sim, faz sentido. Se você, por exemplo, esses dias eu conversei com um cara sobre isso aí lá nos comentários. Se eu não me engano, não lembro exatamente qual é o nick dele, mas o cara queria dizer que Newton estava errado, mas não sabia a diferença entre comprimento e espessura. Aí fica complicado, porque para você poder, É, em primeiro lugar, para você contestar o Newton, você tem que ler o Newton. O cara não leu. Você dizer que uma coisa é errada, você tem que no mínimo entendê-la. Eu tentei, por exemplo, eu pego a questão lá dos Sumérios para estudar sobre os Anunnaki, não tem condição de eu falar se Zecharia Sitchin, não sei se a minha sim. pronúncia está correta. Se ele está certo ou está errado, assim, no mínimo eu entender ele e também entender sobre o que ele está Sim. falando, que é o que eu tô. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, estamos planejando um vídeo sobre esse assunto, mas para isso a gente precisa estudar, precisa ler, talvez eu até Uhum. deva depois falar um pouquinho sobre esse processo. Mas ao contrário do que os caras fazem, eles não se importam em ler, não se importam em adquirir as fontes. Eles simplesmente partem do pressuposto, tá, beleza, é plana, então eles repetem o que outras pessoas que também leram a coisa pela metade falam. Se você pretende dizer, não, tá, Newton tá errado, então você tem que pegar, tá, Newton tá errado, mas por quê? O que o Newton falou? Ele não simplesmente falou que é aquilo. Ele Uhum. provou, ele demonstrou, enfim, praticamente desenvolveu o cálculo para poder chegar nessas conclusões. Então você deveria Uhum. pegar todo o processo do cálculo e provar que aquele processo está errado. Você não adianta simplesmente falar que ele está errado, tem que mostrar em que ponto está errado. E o É, problema é eles. que cada ponto está articulado em outros pontos. Então, em algum Sim. momento você vai ter algum ponto que está certo e depois daqui para cima está errado, porque ele dividiu aqui por zero, por exemplo. Isso até agora eu não vi ninguém fazendo. Eu não vi ninguém pegando toda a teoria e dizendo, não, aqui, esse ponto aqui não fecha, então foi essa falácia, a falácia, perdão, faz tudo tá errado. Então tudo que está daqui para frente está errado e o que está daqui para trás até agora está certo. Até agora eles não apontaram nenhum ponto disso. É, pois é. Mas é o que eu. Uhum. Eles não agregaram o Exatamente, é conhecimento o que eu observo. passado com os deles Sim. atuais. Eles não refutaram tudo para falar os novos. Tanto que Sim, eles eles usam inclusive alguns partem. cálculos. Eles usam os cálculos Uhum. das coisas que provam que eles mesmos estão errados para provar que eles estão certos. Meio que isso. Sim, uma das coisas, eu vou até demonstrar aqui, vou usar uma carteira e um pendrive para isso. Uma das coisas que os caras falam, por exemplo, é que isso aqui é a Terra, isso aqui é o Sol e a Lua passando por cima. E que esse movimento aqui acontece por uma coisa que eles chamam de levitação magnética. Por mais que isso não faça sentido, eu vou explicar porque eu me esforcei para entender o que eles queriam dizer. Por algum motivo, alguém abriu o Facebook um belo dia e tava lá aquele videozinho do imã e uma bolinha flutuando em cima do imã. Os caras falaram, mano, eu acho que isso aqui serve. Quando os caras não estão nem aí em tentar entender por que aquilo acontece. É, Em primeiro lugar, aquilo exatamente. só acontece porque tem a gravidade. Se você fizer esse troço no espaço, a bolinha vai embora porque não tem nenhuma força em sentido contrário mantendo o estático. Eu vou simplificar por aqui. Você tem, esse aqui é o pendrive, então você tem uma força de repulsão originária do campo magnético para cima, e ao mesmo tempo você tem uma força, essa aqui, do campo gravitacional para baixo. Força-peso e a força de repulsão magnética para cima. Por isso, ele fica em equilíbrio ali e ele começa a girar bonitinho. Então você pode até deixar ele parado. A experiência de Millikan também permite você fazer a mesma coisa com cargas, com gotas de óleo eletrizadas. Agora, os caras simplesmente pegam aquilo, eliminam tudo que fala, ah, não, isso aqui serve. Agora, se perguntar por que isso aqui serve, você cai na gravidade, mas eles negam a gravidade. É, Então, você tem um exatamente. paradoxo, porque a coisa não fecha. Você não pode simplesmente pegar aquilo que te interessa e colocar, Uhum. sendo que aquilo está sustentado nas coisas que você quer negar, umas coisas não fecham. A mesma história também da lei da flutuabilidade, que os caras tinham falado. Aquilo lá Uhum. também está ligado com a gravidade. Se É, você eu vi isso aí. tira a aceleração gravitacional, você tira também a flutuabilidade, aquilo não existe. Se você levar no espaço e separar água e óleo e misturar tudo, eles vão ficar tudo misturado, fica uma zona aquilo lá, porque você não tem nenhuma A força puxando o líquido para densidade, baixo, aham. de forma É, que eu ocorra a vi isso separação aí. de misturas. É, uma coisa também que você comentou aí que eu queria comentar, não sei se você entende esse raciocínio. Bem, no meu canal eu explico, já dei umas explicações sobre o raciocínio lógico. Bem, eu dei. Se você parar pra pensar, é porque estudando psicologia também, do Jung que eu falei, você começa a chegar umas conclusões também que são meio bizarras, assim. Até pro método científico, porque, por exemplo, o inconsciente, ele trabalha por símbolos.
Ou seja, para você tentar entender os símbolos, ou seja, as forças do universo, sei lá, você vai ter que criar uma matemática humana na medida do referencial humano para tentar entender. Ou seja, por si só você criou seu raciocínio lógico, mas ele não explica tudo. Isso é óbvio, né? Eu já até explico, já falei. Ou seja, então todos os raciocínios, se você fizer em si mesmo, dentro de uma mesma coisa, ele vai ser paradoxal. Só Uhum. que o paradoxo ele acaba quando você consegue provar ele de uma forma prática. Ou seja, por exemplo, eles pegam diversas questões que ninguém explica. Por exemplo, eu não explico o efeito Coriolis, porque que não afeta a bala, umas coisas assim. Se você ficar Uhum. raciocinando muito em um monte de questões também lógicas, você vai entrar em paradoxos que nem mesmo o método científico consegue provar, porque não é prático. Não sei se você entendeu. Uhum. Ou seja, se você Sim, faz racionalizar sentido. tudo, tudo. Por exemplo, por que que. Deixa eu ver, é muito difícil porque você tem que racionalizar tudo, saca? Até Uhum. chegar num ponto que tudo vira paradoxal. Tipo, tudo se paradoxaliza. Aí não tem como você provar Sim, isso no método científico. Por exemplo, a Terra é plana. Não, a Terra é redonda. Por que, que ela é redonda? O que, que é o redondo? O redondo é o quê? Quem criou a palavra redondo? sim. Aí vai entrando um monte de coisa que, entendeu? Que foge da prática. Enfim, é meio que isso que eu queria falar. Não sei se você entendeu. Sim, eu concordo. Tem várias. Sim, perfeitamente. Tem várias situações, inclusive, que não dá para você. Você consegue trabalhar na filosofia, por exemplo, o Sim, que ocorre depois exatamente. da morte. Tá, Exatamente. como que eu vou aplicar o método científico nisso? Beleza, tá, o sistema nervoso para de funcionar, o coração para de bater, até aí você vai. Agora, o que acontece, por exemplo, o ser humano possui alma? Isso é uma questão puramente filosófica. Não adianta você tentar pegar, pelo menos por enquanto, com o conhecimento que nós temos, pegar e aplicar o método científico nisso aí, você não vai conseguir sair do lugar porque a gente carece de meios para tentar averiguar essas Sim, situações, para tentar chegar nessas hipóteses. E o pessoal que faz isso, o pessoal que tenta apurar, teve um cara que, inclusive, que ele pegou uma balança, o cara morreu, ele disse que ele pesou o cadáver antes e depois, e isso era o peso da alma. Isso eu não é já vi bem o isso tipo de também. Eu experimento, já vi isso. isso não é muito científico. Né? Então, Uhum. isso envolve uma série de outras variáveis que podem afetar o sistema. Sim, eu acho que, Porque. por exemplo, questões. Pode Não, falar, desculpa. pode falar. Não, eu ia falar que é porque Eu acho que. a coisa mais difícil que tem é uma pessoa entender símbolos como você entende a física do mundo. Por exemplo, você olha para o sol. Aí tá lá escrito na Bíblia alguma coisa. Ah, Deus é a luz da manhã, o sol é a minha força, sei lá, saca? A alegria vem no amanhecer, Uhum, entendeu? Ele interpretou uma coisa científica, o sol, como algo psicológico subjetivo. Aí, por isso que você entende como uma metáfora. Você lê um livro lá da Bíblia que tem nada a ver, se você for literalmente na ciência, você vai ver que não é científico, é uma coisa psicológica, subjetiva. Por isso que é muito difícil a pessoa entender o que é símbolos e o que é ciência. uhum, Você vai ter que juntar os dois pra você, tipo, sim. fazer uma síntese concreta. Enfim, pode Uhum. falar. Eu tô É, entrando no o que eu queria dizer raciocínio. é que, assim, eu sempre acho que tem dois campos: o campo da fé e o campo de pessoas que afirmam algo pela fé e o campo de pessoas que afirmam algo com base em uma suposta ciência. Vamos citar, por exemplo, aquele caso daquela perfuração que chegou no inferno. Não sei se já ouviu falar dessa Ah, história. nossa, Os caras já, estavam na Sibéria, já. cavaram um poço e tem aquela fitinha dos Isso é caras bem gritando. antigo, né? Bem, é de data lá para 1991, todo É, esse rolê. Eu fui aham, já pesquisei a vi. fundo, vai ter um vídeo sobre isso, inclusive. Mais um spoiler, mas eu não vou dizer o que a conclusão, vou só apresentar os fatos. Tá. A questão é, você tem duas linhas. Uma primeira linha de pessoas que afirmam que o inferno não é real. Beleza, isso é uma questão de fé, não é algo, não, vamos provar que o inferno não é real. Não, não tem por que fazer isso. Isso é uma questão de fé, é uma questão de aposta, é uma questão individual de cada um. A gente Sim. tem outra linha de pessoas que afirmam que além de o inferno é real, que ele situa-se, sei lá, 8 mil metros abaixo da superfície terrestre e está na Sibéria. Não, isso aí não é uma coisa tão questão de fé. Isso É, é uma coisa física. O cara está afirmando que o inferno existe, é físico, está na Sibéria. Vamos investigar isso aí. Essa questão é perfeitamente investigável. Então, aquela fita foi gravada no inferno. A gente tem uma fita real, palpável, e a gente tem a versão que ela foi tem um gravada no áudio inferno. no YouTube até. Sim, sim, tem um áudio. Aquele áudio não é uma questão de fé. Não é você acreditar ou não naquele áudio. É questão de você investigar aquele áudio e chegar nas conclusões. A conclusão é absoluta até que alguém prove que a conclusão anterior está errada, que foi o que a Uhum. gente fez. Agora, se o inferno existe ou não é outra questão e não tem por que a gente discutir. Não tem por que a gente tentar colocar método científico e uma questão que é filosófica, uma questão que é uma coisa de fé. O mesmo vale, por exemplo, os Anunnaki. Acreditar em Deus ou não é uma questão filosófica mesmo, é uma questão muito mais superior do Sim, que o método mesmo prático. Agora, exatamente. teve uma civilização num tal planeta que aterrissou aqui na Terra. Isso foi um pleonasmo, mas desculpa. Então fizeram modificações genéticas dos seres humanos naquela época, isso permitiu que eles avançassem e tudo mais. Isso é uma questão material, palpável, que merece ser estudada e investigada. Por Sim, enquanto, eu não sou capaz
dar resposta direto para isso. Eu tenho a resposta senso comum, mas é uma resposta minha que eu não sei prová-la. Então eu nem vou dar aqui porque não interessa. Vocês não querem saber o que eu acho, vocês querem saber o fato mesmo, a Sim. conclusão científica. Isso daqui a um tempo eu vou ter base suficiente para poder chegar a uma conclusão precisa. Não, isso aconteceu, não aconteceu. E caso não aconteceu, onde que as pessoas falham ao afirmar que aconteceu? Foi o caso do Zecaria, que a gente vai tentar Aham. depois pegar e ler todo o material, já li um terço da obra dele para chegar, mostrar, não, aqui ele errou, aqui ele admite uma coisa que não é, Sim. aqui ele conspirou, por exemplo, ele vê o raio saindo do cara e afirma que aquele é radioativo. Pera lá, tem um salto para conclusões. É. Não é porque você vê um raio desenhado que aquilo seja radioativo. Não é Uhum. porque você vê um foguete que aquilo seja um foguete. Calma, parece um foguete, mas não necessariamente é Pois um é. foguete. Tem pareidolia, tem Usar o método uma série de científico, outras né? coisas. Usar o método Ah, científico. perdão, o áudio cortou nessa última Usar o frase. método científico, no caso. Sim, exato. Usar o método científico e mostrar, ó, até aqui a gente confirma, daqui em diante a suposição. Por exemplo, a gente tem, isso eu já posso dizer porque eu já li até essa parte. A civilização suméria começou com os caras chamados proto-eufratianos, que teriam ocupado aquela região, inclusive teriam originado a língua suméria. Várias palavras da língua suméria, inclusive os nomes de lugares, por exemplo, Mari, Nippur, Ur, não são diretamente da língua suméria, são derivadas de alguma outra língua. O sumério é uma língua formada por aglutinação, pelo que eu li no livro do Samuel Kramer. E ao que parece seriam os tais dos proto-eufratianos, mas ninguém ao certo sabe quem seriam os tais proto-eufratianos, Aham. onde eles viviam, até porque toda aquela região estava alagada. A região entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates, lá para 4.000 a.C., 4.500 a.C., e aí sim você tem os primeiros relatos da civilização suméria com um cara chamado Etana de Kish, que é o primeiro rei, é um rei lendário ainda lá pela Tábua dos Reis, seria Aham. um suposto primeiro governante sumério. Mas é que tá, você não sabe quem eles são. Isso não dá o pressuposto de você dizer que são aliens. Espera um pouquinho. Nós temos É. uma dúvida, ela está em aberto, e aí cabe o método científico para chegar nas evidências que são aliens, que não são aliens, Aham. quem são, onde estão essas evidências. Enquanto a gente não chega nelas, isso fica em É, off. Depois que a gente você conclui, chegou num beleza. ponto do caso que é onde eu, tipo, chego no limite do meu saber. No Uhum. caso que é onde que prova que são aliens. Que no caso é a coisa prática. Por isso que eu falei. E aí, a coisa prática, e são provas físicas. No caso, no que eu acredito assim, ó, piamente. Piamente não. Sei lá, alguém pode me refutar, eu, beleza. Então tá, não existe. Uhum. Eu estou aberto a isso, entendeu? Só que até onde eu vi, é a tecnologia. É justamente a prática que mostra o que é uma coisa de outro mundo ou não. Por exemplo, eles tinham tecnologia a laser? Como que eles tinham tecnologia a laser desde daquela época? Porque tem umas as gravuras gravadas lá, por exemplo, a Flor da Vida que foram encontradas no Templo de Osíris, gravada na estrutura do átomo de uma pedra super massiva, assim. Aí, se você ficar, Uhum. por exemplo, quebrando a pedra, você vai ver que a gravura foi gravada, tipo, a fundo, assim, ó, na pedra inteira. Como que eles tinham tecnologia pra fazer isso? Entendeu? É isso Uhum. que. É uma coisa tipo, bizarra, saca? Se você Sim. pensar. E Isso é, também. digamos assim, a Também tem uns beleza da cortes coisa. lá de coisas. De pedras. Uhum. Enfim, nossa, tem umas coisas bizarras, assim. Que é por isso que eu fico pensando. Nossa, velho. Isso é Tá. uma questão muito sinistra. Por Sim. isso que meio que eu É um acredito. enigma. Porque a parte mais prática, isso é a tecnologia. Até eu linkei lá com a Terra Plana sobre o celular. Pô, você Uhum. tá usando o celular, a gente tá usando aqui agora, a gente tá usando as fones, os microfones, a matemática que rege todas as ondas sonoras e tudo mais para decodificá-las em bits de informação usada toda a matemática Uhum. que também prova que a Terra é plana, ó, que prova que a Terra é esférica e tudo Exato. mais, entendeu? São coisas práticas, por isso Uhum. que eu falo, se tá funcionando no prático é porque é real. Sim. Essa é a questão, entendeu? Aí, mas também se a gente for entrar sei lá, na questão da consciência, a gente vai entrar num buraco sem fim. Porque eu já conversei com amigos meus que são muitos, digamos que, místicos. Aí ele começa a entrar em questões assim que você, cara, não tem como provar isso. Entendeu? Você já viu o filme Doutor Estranho, da Marvel? Já. Lá prova piamente o que é um cientista dando de cara com questões, sei lá, Uhum. que além da compreensão da consciência dele. Ele fala, não existe Sim. nada além da matéria. Aí ela toca assim nele, né? Tá, ele sai do corpo, no corpo astral dele, e vai lá pros Uhum. multiversos e tá, ele não entende. Aí ele volta lá e bate na portinha lá, fica um tempão. Até que a Tá. monja apresente pra ele, eu quero aprender, saca? No caso, ela Sim. provou cientificamente uma coisa que ele achava que era mística. Tipo isso.
O Uhum. filme é bom pra isso, O que ela fez no caso Enfim, foi. pode Sim. falar aí um assunto aí que você queira. O que ela fez, no caso, foi submetê-lo a uma experiência que fez ele abrir e falar: pera, isso existe. Quando o É, procedimento científico correto da situação seria verificar mesmo o que exatamente ele está vivendo. Ali, no caso, ele simplesmente mergulhou de cabeça naquele novo é, universo de possibilidades que ele conheceu e foi. Até aham, porque o filme é muito mais interessante com ele descendo o cacete em todo mundo do que com ele investigando cientificamente, tentando exatamente, descobrir a natureza dos portais, essas coisas. Mas o exatamente. procedimento científico correto ali seria primeiro certificar de que aquilo é real. Não, isso aqui realmente está acontecendo. Não tô chapadão, não tá, ela não me drogou, não aconteceu nada disso. Exatamente. Depois, é claro, passar para toda análise empírica. Eu ia falar mais alguma coisa sobre a questão das pedras. Realmente é um enigma como que aquilo foi feito, mas é uma questão em aberto para ser estudado. Se alguém conseguir Exatamente. gravar na pedra sem usar laser, beleza. Teve um cara, eu vi esses dias, que ele consegue cortar a pedra É, utilizando martelo e grampos de metal. eu já vi isso aí. Você vai, sei lá, vou usar o celular. Isso aqui é a pedra, você vai colocando grampos aqui, vai martelando e Uhum. depois a pedra acaba rachando. Tem vários princípios físicos que permitem isso. Tem a Sim, questão de levantar as pedras, várias outras, tem sistema de montana, enfim, uma sim. série de coisas que ainda tá em aberto. Só para citar também uma das coisas que até eu. vou dar um spoiler aqui que eu tô fazendo um vídeo sobre a construção das pirâmides. Tem muita coisa que era possível fazer e tem muitas coisas outras que não. Aí meio que eu tô tentando linkar o que é mais cabível, porque é uma questão muito, sei lá, bem arriscada você falar, dar um... Mas Sim, enfim, é bom fazer, né? Cada um tem que fazer sua pesquisa. Enfim, sim, a maioria eu te dessas. cortei aí. Foi mal, pode continuar. Não, pode, beleza. A maioria dessas questões mesmo de conspiração é alguém que pergunta alguma coisa. Se isso acontece, então como que é possível? Alguém lança assim uma pergunta. Por exemplo, se ela é redonda e gira, por que a gente não é arremessado para fora dela? O cara lança a pergunta, É, o cara não, ele não apresenta uma prova. Ó, isso aqui prova, tá? Eu subi lá no domo, quebrei um pedacinho dele, tá aqui. O que é isso aqui? Ah, não, é um material que a gente nunca viu antes, vamos estudar. Não, tipo é isso. uma pergunta mesmo. Exatamente. Eles acham coisas no modelo que eles não entendem e perguntam. Uhum. E cabe, no caso, a quem quer mostrar o contrário, responder essas perguntas. Foi o que eu fiz o vídeo todo. Em nenhum momento eu falei, não, é redondo, ó, tá aqui a prova. Não, a prova a gente já tem. Eu simplesmente mostrei que as perguntas dele, que evidenciariam falhas no modelo da Terra redonda, não são perguntas, não são Exatamente. falhas, na verdade. São perguntas, demonstram que eles Exatamente. não entenderam o modelo por completo, mas não são Você falhas. São simplesmente desmistificou coisas que a mesmo galera que não estão esclarecidas. acreditou por fé em um vídeo. A gente chegou lá e Uhum. falou, não, beleza, aqui as provas. Aí a galera, pior, tá certo. Só que a galera que tá vendo os canais no YouTube, elas não pesquisam. Aí você foi lá e deu uma aula de. Por isso que eu achei foda o que você fez. Entendeu? É porque eu tenho preguiça de fazer isso. Senão eu fazia. Só que você foi Uhum. foda, entendeu? Parabéns. Valeu. É, Eu sempre tento nortear o trabalho desse jeito mesmo. Pegar eu era fundo e meio chegar na assim, mas eu conclusão. não tenho mais tempo. Aí eu. Uhum. Sim, sim. O que, que eu ia falar? Perdi o fio da meada aqui também de novo. Ah, eu ia falar sobre o domo lá. Quebrei o domo, caiu um pedacinho da coisa, beleza, o domo existe. Aí entra em outra questão aí das conspirações, a lua. Uhum. Aí o cara não foi à lua, o cara. Véi, tipo, eu particularmente, até onde eu pesquisei, pode me refutar aí nos comentários, alguém que vê esse vídeo, que o homem, por causa da corrida espacial lá, eles fizeram um filme fake da lua. Mas eles foram Uhum. depois, velho. Eles só quiseram. Tem um filme sobre isso desse ano. Como é que é? Operação. Sei lá, eu esqueci. Depois eu editei no áudio. Uhum. Eu uso Popcorn Time, que é um programinha pra ver filmes e tal. Eu vejo vários filmes que vazam na internet. Aí eles mostram por que que eles fizeram um filme, uma footage, né, fake da Lua. Pra eles ganharem a Sim. corrida espacial, só. Pra mostrar que eles são Operação fodas. Atlântica. Só que depois eles foram lá, pegaram as É, pedras da Lua e trouxeram, pô. Aí sim. já entra em outra questão. Eles falam, então por que, que não fazem base na Lua? O Elon Musk já quer chegar. Sabe quem é o Elon Musk, né? O da SpaceX, Uhum. que. O cara é foda. Ele tá tentando colonizar Marte, mas ele fala que quer colonizar Marte e até agora não tem base na Lua. Aí já entra em outra conspiração que, pô, na Lua deve. Se a gente foi visitado por civilizações antigas, deve ter muitas coisas lá na Lua que. Aí, ó, já entra na conspiração que meio que eu acredito um pouco. Que meio que a, sei lá, a Uhum. NASA, algumas coisas. Tem, em comum, a ONU lá tenta ocultar algumas informações das pessoas. Aí, por exemplo, na Lua deve ter várias construções lá antigas que eles não querem mostrar porque ia deturpar toda a história oficial. Aí, por causa do o status quo do sistema atual, eles não querem que as pessoas saibam. Sei lá, alguma coisa assim. É, Possa existir isso por causa do poder
do dinheiro, que. Enfim, é muitas. Saca? Entra em diversas outras conspirações. No caso, eu acredito nessas paradas dele tentar. A minha conspiração, no caso, sobre o mundo, é Uhum, eles. É ocultar o conhecimento antigo. Entendeu? Pra gente não entender a história realmente da Terra. Do que aconteceu. Ah, é isso. uhum. Aí pode Sim, ser. para isso. Pode ser. Agora, que eles chegaram na Lua, eu acredito. É um fato, é bem aqui, velho. Né, Ele já tá levando a sonda Cassini lá em Marte. sim. Aquilo é bem aqui, é mal fácil tirar foto lá e tudo. Aí eu acho que eles, sei lá, não vão tirar, mostrar tudo que tem na Lua, porque deve. Entendeu? Enfim. Uhum. Sim. Eu sou totalmente avesso a qualquer tipo de conspiração, qualquer tipo de evidência que não seja científica, digamos assim. Eu não tenho É, eu tudo também. que eu puder argumentar a respeito disso, por enquanto vai ser senso comum, então eu vou deixar quieto. Depois que, inclusive, Sim. pretendo fazer um vídeo ainda sobre a questão da Challenger. Tem gente que diz que os É, astronautas da Challenger eles estão vivos. Não sei se já viu esse rolê. já vi, já Eu vi. fiz um pouco de pesquisa Tem o sobre dos isso para Beatles, refutar né, um cara que estava também. me enchendo o saco. Se os Beatles Opa, também estão vivos. sim, tem os Beatles. Tem, Inclusive, os mas tem Beatles eu vou muitas fazer, já fiz um conspirações. vídeo sobre isso também. Aham. Continua, Vai, tá foi para ser mal. postado em dezembro. Massa. Beleza. Onde eu tava? Peraí, deixa eu Você retomar. falou sobre Tô a falando isso, Cassini, a Challenger. da Challenger. Tem essa conspiração. Eu, inclusive, fiz alguma pesquisa e cheguei à conclusão que não, os caras estão mortos e as pessoas que ele afirma que não estão vivas não é irmão do cara, ou então é alguém que parece, ou então ele pegou alguém em outro lado do mundo que parece, afirmou que seja, mas a coisa não fecha. Por exemplo, para um cara, para ele ser a mesma pessoa, uma mulher que estava no ano, sei lá, 1970, vou chutar, estudando direito, ela teria que estar ao mesmo tempo estudando, entrando para a academia da Força Aérea Americana, por exemplo, ao Hum. mesmo tempo separadas por quase 1.000 quilômetros de distância. Tem uma situação dessa, por É exemplo. difícil. Tem também caras que eles são irmãos. Você tem foto dos dois malucos, crianças, juntos, e depois, claro, um morreu, o outro sobreviveu, evidentemente, porque ele não estava na challenge, e ele afirma, não, é a mesma pessoa. Não, não é. E é o que tudo indica, não é mesmo. Questão da Lua, muita gente fala, por exemplo, aquela foto, era mesmo para a Terra estar desse tamanho? Já foi mostrado que sim, era para a Terra estar daquele tamanho. Tem aquela Uhum. foto da Terrinha pequena, não sei se você já viu, Já vi. que a gente fala, não, aquilo mostra. Não, não mostra nada. A Não gente, mostra inclusive, já nada, é. fizeram. Sim, já fiz o cálculo. Eu não, perdão. Já fizeram um cálculo, já li matéria sobre isso e aquilo fecha perfeitamente. Se considerar o modelo da câmera, distância, todas as situações, sim. Era para ter restado aquele tamanho, isso dá beleza, não tem nada de Sim. errado. Mas a partir do momento em que o cálculo, digamos assim, contesta a teoria da conspiração, o cara se nega, o cara usa alguma desculpa. Quem quiser vai lá no vídeo do Terra Plana e ler os comentários, dá para entender muito bem. Teve um maluco que eu Aham. fui respondendo cada coisa que ele perguntava. Ele perguntava uma coisa, eu respondia, ele perguntava outra, eu respondia, e depois acho que ele desistiu. Parou de encher o saco e foi embora. Mas eu encostei ele na parede, perguntei e respondi tudo que ele me perguntou. Ah, por que É. isso aqui é? Não, é por essa razão, não tem nada de errado nisso, e assim por diante, né? É. Aí no caso, quando ele pergunta uma coisa que você não sabe, você, não, beleza, vou dar uma olhada. É isso que tem que fazer, não pode chegar Sim, lá. Tá vendo? Refutado, isso prova. Já como velho, eu já discuti com muito terraplanista, os caras não. Sei lá, eles levam pro pessoal e não levam pro método científico. Aí vocês. sim, Olha sim. só que eu já os absurdos que eu já ouvi falar. É. Vocês globalistas não têm provas nenhuma. Ah, velho, umas coisas, tipo. Aí meio que eu parei, eu desisti. Por isso que eu quis fazer também esse hangout com você, porque você foi foda, velho. Você, sei lá, os vídeos Valeu. que eu vi da gringa também, tem uma galera explicando porque não é, mas eles não dão aula, eles não mostram lá a calculadora geométrica e tudo. Enfim. Eu procurei chegar no cerne mesmo. Geometria, por exemplo, é uma coisa, tá, essa reta tem 4 centímetros, ela tem 4 centímetros. Não tem que usar, não, não tem, tá errado, não. Dá pra você medir, ela tem. A geometria A é a questão origem de tudo. então, a questão geométrica que é a mais foda. Igual o Galilei falou lá, que citei, né, que Hum. você tem que entender a geometria, porque ela é a linguagem do universo. Aí, Sim, a olha só matemática você tem. olha só essa questão filosófica que eu vou entrar aqui. Não sei se você vai entender, mas sei lá. Ó, Beleza. a mente do homem trabalha com símbolos. Tudo que Uhum. você olha são símbolos que levam uma informação. Tipo, sei lá, meu monitor tá escrito aqui Samsung. Não é patrocínio, tá? Só tô falando. Samsung. Aí o S simboliza uma informação de uma onda sonora, tipo, saca? S. Aí o símbolo é o quê? Uma Uhum. paradinha. Se um símbolo geométrico simbolizar uma informação universal, digamos assim. Entendeu? Então a geometria é uma linguagem que o universo usa para transmitir informação dele mesmo.
sim. Então, você pode ver que o humano também usa símbolos para se comunicar. Tanto que também o inconsciente trabalha com símbolos. Enfim, não sei se Uhum. você entendeu. Entendeu mais ou menos? Tipo, as Perfeito, letras são perfeito. símbolos para dizer uma informação. Entendeu? Sim. Então, a Inclusive, geometria é uhum. as formas simbólicas do universo para você entender a informação do universo. Tipo isso. Sim, certamente. Inclusive, a questão da geometria, um dos, por exemplo, você tem x mais y ao quadrado. Você quer saber quanto é x mais y ao quadrado. Você pode usar a geometria para chegar na resposta geométrica para essa questão. Eu até, Sim, inclusive, sim, estava exatamente. preparando aqui, você permitiu, eu abro, eu compartilho até e demonstro aqui, por Pode, exemplo, por que pode, x mais y ao quadrado corresponde a x ao quadrado mais 2x, 2xy mais y ao quadrado. Deixa eu só. Eu estou pode preparando mostrar. aqui a figura de um jeito um tanto porco, mas Não. acho que vai servir. Eu só estou cuidando aqui para os segmentos de reta ficarem realmente retos. Eu acho que eles estão retos, mas deixa eu. Posso compartilhar a tela? Pode. É, Beleza, só um minutinho, deixa eu só. Achei. E eu aí? também sou desses que gostam de mostrar visualmente, Sim, explicando alguma sim. coisa. Uhum. Não sei se você consegue ver minha tela já? Então, que considera essa base onde está escrito a letra F como x e onde está a letra G como y. Você tem x mais y ao quadrado. Então, você vai pegar toda essa base e vai colocar ela ao quadrado. Vai rebater ali, formando 90 graus. Beleza, você tem um quadrado. O que você tem nisso aqui? Você tem esse quadrado ABFI, que corresponde ao x ao quadrado. Você tem esse outro quadrado maior, GEHF, que corresponde ao y ao quadrado. E você tem também 2xy, que são esses dois retângulos. Você tem aqui x do segmento FI vale x, do segmento DI vale y. Então, x vezes y, um retângulo, outro x vezes outro y, outro retângulo, 2xy. E com isso você consegue chegar numa coisa que é puramente algébrica. Claro, a álgebra também prova do mesmo jeito, mas você parte de uma coisa algébrica, teórica, e chega na prática. Isso aqui tem essa medida e Uhum. acabou. Se é 4 é 4, não é 3, não é 2, não é nada. Isso aqui mostra que x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy. Essa é a ideia. Dá para você fazer isso com praticamente toda a matemática, dá para você chegar e extrair numa razão geométrica. Tem coisa que é mais fácil, por Então exemplo, isso isso. tá. Tem coisa que é Mostra. mais enjoado, mas sim, você parte de uma questão algébrica e chega numa dedução geométrica dessa parada. Você, claro, poderia provar isso aí de diversas formas, distributiva, mas isso aqui eu acho, pelo menos, que é a forma mais empírica possível. Você chega ali na questão geométrica mesmo, na questão de medidas, de espaço, de área, Sim, aí coisas que são absolutas. por Essa. exemplo, você tem Uhum. uma impressora 3D que usa esses cálculos, você consegue fazer uma Sim, figura geométrica. sim, Entendeu? Então é isso. certamente. A impressora 3D, inclusive, funciona com base na geometria analítica. Você precisa de uma Sim, geometria analítica tridimensional para poder orientar o que ela vai construir. Ela vai colocar, sei lá, tantos ml de plástico em tal ponto, em tal área, por exemplo, senão faz sair tudo errado. E ela uhum, precisa desses cálculos matemáticos para chegar na resposta. sim, A geometria, assim, é a base de toda a matemática, você chega sim. na geometria. A maioria das deduções matemáticas você consegue provar Na através da geometria. geometria. Ou no Algumas são caso mais é o enjoadas de contrário, né? provar, outras Ou menos. pode ser o contrário. No Como? caso, ou no caso pode ser o contrário. A maioria das figuras geométricas você consegue provar a matemática. Porque digamos que Sim, vê, também, vê, perfeitamente. vê Você se você pode. consegue concordar comigo com isso. A Uhum, matemática, o homem criou para ele tentar entender o universo, de acordo com seu referencial. uhum, Ou seja, a sim. geometria já estava lá, igual eu falei, era um símbolo do universo. O homem, cara, beleza, eu vou estudar isso aqui para entender. Ou seja, ele formatou em suas medidas Uhum, referenciais, medidas humanas, né? Pra ele tentar sim. entender. Entendeu? Tipo, aí Uhum, usa decimal, né? Que vai até 10, né? sim. Sistema decimal, no caso. Tem o sistema binário, tem o sistema que é do computador, né? 0 e 1. Tem. Enfim, tem o do tempo, no caso, por causa da rotação da Terra, do Sol, é o Uhum, sextesimal, né? Eu acho, sei lá. sim, sim. Porque Tô, 60 tô, minutos é uma hora, no caso, né? Igual um primo meu, olha só, ele já ah, curtiu a lombra de confundir dinheiro com horas. Sei lá, uma lombra aí que ele teve. Por exemplo, sim. R$ 60 ia dar R$ 100, entendeu? Tá. Sim, Só que sim. não Você é. tem a questão De medida. hexadecimal e a Isso. questão das. No caso, hexadecimal, se eu não me engano, são 16 símbolos. Enfim, Mas mas é isso o que eu tô acontece se tentando você. te explicar é que a Ah, gente formata pra gente tentar entender o universo de sim. acordo com a matemática. Sim, você precisa convencionar um certo sistema para poder fazer a conta, mas na Sim. prática, aquela distância, chama ela de 2, 3 de 4, sempre vai ser proporcional. Por mais que Isso, você pode exatamente, exatamente.
Você pode dar o nome que quiser para X, mas você sempre vai ser proporcional Sim. a qualquer outra É medida, só você desde que tentar o cálculo esteja encaixar correto. ela com universalmente, né? Com a- Ah, sim, sim, exatamente. Pois é. E uma última coisa também que eu acho interessante dizer é que eu tanto defendo o método científico, esse monte de coisa, mas chega em um determinado momento você é confrontado com uma situação no qual você precisa de uma resposta, você quer usar o método científico, mas você não sabe como. Por exemplo, a questão dos Anunnaki. Vou dar um exemplo do que eu mesmo tive que enfrentar. Eu estou lá, preciso fazer um vídeo a respeito dos Anunnaki, ou mesmo que eu não precisasse fazer um vídeo, eu quero chegar a uma conclusão minha sobre isso, Sim. mas eu não sei como. Eu posso tanto ler o livro do Zecaria e falar isso não faz sentido nenhum, esse cara tá doidão, ou posso ler e falar, mano, isso faz muito sentido, mas nenhuma dessas conclusões são, digamos assim, científicas. Eu parto do senso comum, ou de que, por exemplo, eu não acredito em ETs, então aplico aquele dia que o cara tá louco, ou então eu só assisto History Channel e digo que o cara tá certo, mas não saio do lugar. Como que É, eu aconselho você a sair desse embate, a conseguir chegar a uma conclusão pura? Em primeiro lugar, o primeiro passo é você conhecer mesmo o que você está lidando. Então, não simplesmente leia uma postagem no Facebook sobre Anunnaki, parta daquilo e tenta concluir a partir daquilo. Vai atrás de quem publicou isso pela primeira vez e lê o material do cara. Não tenha preguiça, não. Lê todo o material do cara, ao menos a parte que te interessa, a parte que uhum, você quer entender. Se o cara fala, sei lá, sobre os Anunnaki, depois sobre as pirâmides, se você quer sobre os Anunnakis, pula a parte da pirâmide. Mas lê aquilo que te diz respeito, o que você quer conhecer. Depois que você leu, que você sabe o que o cara está falando, pega um artigo consagrado sobre o assunto, por exemplo, mitologia suméria, ou mesmo história suméria, pega os arquivos do Samuel Kramer, alguma coisa do gênero, e lê também aquilo. Faz um estudo completo do que é história, do que é ciência sim, mesmo. Ciência, digamos assim, aceita cientificamente, aceita pela comunidade científica, tem a dizer a respeito do assunto. Depois disso, aí sim você parte para as suas conclusões. É o sim. que eu estou fazendo agora. Peguei o livro do Kramer e estou lendo passo a passo. Tem uns cachorros latindo aqui no fundo, mas ignora. E aí você vai fazendo um resumo, vai marcando. Assim que você tiver um conhecimento pleno a respeito do assunto, aí sim você pode voltar no material, ler o material e pensar, não, isso aqui realmente não faz sentido, aquele está certo, aquele não está, e você consegue achar os pontos de uma falácia e dizer, realmente, aqui não faz sentido. Ou então você vai chegar à conclusão que, beleza, aqui não faz todo sentido, e aí outra história. Normalmente, quando você está lidando com uma coisa mais esotérica, mais conspiracionista, Aham. você não costuma chegar nessa conclusão. Mas se você chegar, leva. Ai, desculpa, eu acertei. Mas se você chegar, leva a cabo essa teoria, vai atrás de estudar mais, de obter quanto mais Sim. conhecimento possível, melhor. Foi É isso que eu tenho exatamente. a dizer É, em relação a foi, esse tipo de coisa. foi exatamente isso que eu fiz. Porque, olha só, no caso. Ah, sei lá, vou dar Uhum. um. Beleza. Tipo, eu era bem, digamos, religioso, assim, na época. Uhum. Aí eu comecei, como eu era muito científico desde criança, eu sempre gostei de ciência, eu estudava a Bíblia, tipo, eu lia, né? Aí eu Uhum. vi coisas lá e muito estranho, velho. Como é que ninguém que tá lá na igreja leu isso aqui? Meu Deus do céu. Aí eu fui pesquisar Uhum. as origens da Bíblia, da onde ela surgiu, do porquê que ela. Véi, é muita conspiração. Como é que um livro que fala umas coisas daquilo moda todo o mundo? Todo mundo, as Sim. religiões, saca? Tipo, o Brasil é formado sistema Uhum. cristão e tal, mas a pessoa não lê a Bíblia, não lê lá o começo, Sim. o Gênesis e tal. Véi, tem coisas lá absurdas, tipo, olha só, o que me fez, questionar tudo foi quando eu vi lá, os filhos de Deus tiveram filhas com os homens da terra. Eu, como assim? Saca? Eu era meio religioso na época, eu era bem, bem É. beta, eu era bem noob na época. Aí eu pesquisei sobre isso e cheguei na conclusão dos Anunnakis. Aí beleza. Não, extraterrestres existem, ainda tem essa questão, sabe? Que a pessoa É. acredita que aqui só tem isso aqui, só tem esse planeta. Mas tive que partir para outras crenças, no caso. Fui estudar, porque eu era bem científico. Aí estudando Zecharia Uhum. Sitchin, estudando Eric von Däniken, estudando um monte de cara aí. Tem outros aí que Uhum. eu esqueci o nome, que são vários que entraram nesse assunto. Eu cheguei nas minhas conclusões que fazem sentido, Sim. entendeu? Tanto que o Jung também ele fala bem assim, a mente, ela não trabalha com certo e errado. O pêndulo da mente, né? O pêndulo da mente balança entre sentido e absurdo. Uhum. Ou seja, eu achei um absurdo, uma coisa que eu acreditava e tive que procurar um novo sentido. Tipo, Sim. psicologicamente a mente meio que trabalha assim. Aí no caso, por exemplo, um cara bem científico, sei lá, acha um absurdo seres. Civilização avançada ter visitado a gente e fizer o que fez. Beleza, eu respeito a opinião dele. Uhum. Ele pesquisou e mostra lá tudo ponderadamente. Beleza. Só que ele não chegou nas ponderações minhas próprias. Uhum. Tipo, que eu. Cara, ele não mostrou isso que eu pesquisei, por isso que ainda eu tenho dúvida. Aí se ele ponderar tudo que eu vi e me refutar, eu, beleza, caraca, pior.
eu tô errado. Vou ter que ler mais. Aí, Beleza. ou que ser o contrário também. Ele também tem que ler tudo que eu mostrei pra tentar argumentar. Tipo, no caso é que como obter uma conclusão Sim, própria que você tava falando, né? Então é isso, é a questão do sentido e o absurdo, assim. Você tem que. Beleza, tá perfeito. certo, tá errado, não Essa é a ideia. importa. Você vai ver se faz sentido. Porque o Exato. sentido é o link, né? Você vai linkando as coisas. Você pode falar que uma coisa é certa e errada, mas beleza, cadê os ligamentos. Os links, né? Sobre as coisas. Tipo, Sim. isso aqui ligado a isso. Tipo, você vai lá, tá lá na ciência. Você tá lá estudando muita coisa científica, só que às vezes não batem com uma coisa histórica. Também, pra mim, a Uhum. ciência tem que bater com coisas históricas, entendeu? Certamente. Porque história é uma ciência também. Psicologia é uma ciência. Sei lá, entendeu? É Sim. igual eu falo, tudo é científico. Só que a gente Uhum. não linka. Por isso que eu falo. O sentido, no caso, seria as ligações nos assuntos. Sim, com toda certeza. E é isso, Natanael. Se quiser falar mais alguma coisa, Beleza. quiser se despedir aí. Eu acho que é isso que eu tinha a dizer. O conselho que eu dou para quem está assistindo agora é esse aí. Sempre que você se defronta com uma situação que lhe instiga a curiosidade, vai a fundo, pesquisa, chega nas próprias conclusões, estuda como se você fosse publicar um trabalho sobre isso. Mesmo que você não vai, estuda como se fosse. Se você pretender publicar um trabalho depois, você melhor ainda, e aí sim você vai entrar no embate científico, como ele falou, de ler tudo que o cara leu, para daí sim poder argumentar e chegar em Sim, conclusões, e claro, exatamente. ou você encontra uma explicação para tudo que lhe foi perguntado, ou você admite, não, aqui eu parei, aqui não dá para seguir, então meu trabalho, no caso, ainda não é uma conclusão completa, apenas uma conclusão parcial do que eu cheguei até agora. Mas se você não publicar, mesmo assim, estude como se você fosse publicar, pesquisa o máximo É, possível. No pior dos casos, isso não vai te adiantar, você não vai chegar na conclusão, mas você vai ter adquirido um monte de conhecimento que você não tinha antes. Que é a questão, mesmo que eu não publique, eu vou publicar, mas mesmo que eu não publique o vídeo sobre os Anunnaki, eu vou uhum. ter aprendido um monte de coisa sobre os Sim, Sumérios depois exatamente. disso aqui. Talvez um dia esse conhecimento me seja útil, talvez não, mas conhecimento É, você não apaga do cérebro, a não ser que você sofra um exatamente. trauma mesmo. Senão, você dificilmente vai esquecer o que você estudou. Se você esquecer um pouquinho, depois você olha suas anotações que lembra, É, você pode carregar com você essa bagagem. É uma coisa muito interessante, eu acho, que você tenha contigo toda uma bagagem de coisas que você estudou, que você vivenciou ao longo da sua experiência. Isso vai te ajudar muito no futuro. Então, estude o máximo possível, levante sim, o máximo de informação, pega coisa para ler, não tem medo de ler, não. Baixa o livro e lê, que isso por mais que no começo pareça maçante, mas no futuro vai importar, vai te dar muita base, muito conhecimento, vai saber para que isso um dia pode ser útil, mas pode ser útil, pode, digamos assim, salvar sua pele no futuro. sim. Tanto que no meu canal eu coloco audiobooks para as pessoas que têm preguiça Uhum. de ler. No caso, elas baixam Sim. MP3 e escutam. No caso, como eu não tenho muito tempo para ficar lendo, eu Uhum. faço vários audiobooks e vou ouvindo no metrô, assimilando as coisas, entendeu? Sim, perfeito. Isso é bom. E é isso, muito De obrigado, qualquer forma, adquirir Natanael. conhecimento é bom. É, muito obrigado, Natanael. Talvez te convida para fazer mais lives. Você é um cara que eu, sei lá, eu admiro, porque você é esse que vai lá no cerne da questão. Isso é bom, isso que as pessoas tinham que fazer. Mesmo que elas, pessoas, por exemplo, uma pessoa idosa, mas ela não tem toda o tempo, ou, sei lá, o discernimento para entender coisas matemáticas, físicas, mas pelo menos a pessoa questionar o que ela acredita e seja estranho, sei lá, entendeu? Sim, certamente. Então, Isso muito é muito obrigado. importante. Quiser. Eu que queria agradecer ao convite para participar dessa live no canal Red Pill. É um prazer aqui estar com vocês, é um prazer a gente bater esse papo. E claro, estou sempre aberto para novas entrevistas, novos bate-papos, novos hangouts, entre outras coisas. Valeu por você que me assistiu. Se quiser dar uma olhadinha lá no canal, tem Sim. bastante coisa Vai legal. estar o link Acho aqui que na você vai se descrição, o interessar. canal dele. Entra lá. O link Tá da Terra embaixo. Plana também tá lá. E é nóis. Valeu, Beleza. Natanael. Deixa eu dar um. Valeu, um prazer estar com vocês. Até Valeu. mais.